Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante que é o contrapiso. Porque afinal, qual é a forma correta de se fazer um contrapiso? E a gente vai explicar pra vocês por que a gente tá tão preocupada com o contrapiso, o que aconteceu aqui na obra que fez a gente acender um sinalzinho de alerta e se preocupar tanto com esse assunto. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente! A pergunta mais importante aqui no tema de hoje: como deve ser feito o contrapiso? Gente, nós chegamos nessa mesma pergunta porque chegamos na etapa do contrapiso. E para quem não sabe, eu e a Thaís somos os nossos mestres e gestores de obra. Então precisamos adquirir conhecimento para passar as coordenadas para o nosso pedreiro fazer a execução. E também para passar tudo que aprendemos para vocês. Então a gente começou a grande busca de conhecimento por contrapiso. Buscamos grandes nomes aí de profissionais que executam obras há milhares de anos aí. Milhares de anos. Modo de falar, claro. Muitas obras. Muitas milhares obras. de obras. E o que acontece? Tinha profissional que executava de um jeito, tinha profissional que executava de outro, aí o terceiro já executava de outro, ou seja, cada um faz contrapiso de um jeito. Aí a gente começou a ficar na dúvida, pô, mas qual que é o contrapiso correto que a gente deve executar? Se cada um faz de um jeito, não tem padrão. Bom, deve ter alguma coisa estranha aí, ou alguma coisa que diz que o profissional da obra que deve escolher o tipo de contrapiso que deva fazer. Então, a única forma de saber quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, é simples. Existe as NBRs, que é o que eu e a Thaís tanto lemos, aprendemos muito e passamos para vocês. Então a gente foi procurar a NBR que trata especificamente de contrapiso. Sabe qual foi a nossa maior surpresa? Não tem uma norma que trata de contrapiso. A única norma que cita contrapiso é a norma 13.753, que o nome é o seguinte: revestimento de piso interno e externo com placas cerâmicas com argamassa colante. Então a única NBR que trata de contrapiso é a NBR de assentamento de placas cerâmicas. Mas até aí não é o mais estranho. O mais estranho é que essa norma é de 1996, gente. E nunca teve atualização, é tudo feito do mesmo jeito desde então. Mas até então a gente foi tentar entender um pouco da norma. E, gente, um absurdo. Não tem nenhuma atualização. Como que você fala de um contrapiso feito para suportar a carga de placas cerâmicas em cima dele, com base nas teorias de 1996, sem considerar que daquele tempo para cá, hoje nem se usam mais placas cerâmicas, hoje o piso da atualidade é o porcelanato, existem pisos laminados, existem pisos vinílicos, existem pisos cimentícios, tem gente que faz granito como piso, tem gente que faz mármore como piso, gente, e a única norma que trata de contrapiso só fala de contrapiso com base para revestimento de placas cerâmicas. E mesmo assim a gente foi ler a norma, né? Afinal, se tá lá a norma, tem que ler. E a gente foi ver. Falou assim, vamos ver a norma qual que é a forma correta de executar o contrapiso, porque lá tem toda a execução. Mas tudo bem, antes de explicar para vocês o que a norma diz, eu vou explicar o porquê que a gente se preocupou tanto com esse assunto. Quem acompanhou nossos vídeos aí do resumo da semana já sabe que a gente teve um grande pepino aqui na obra, que foi o desnível da nossa casa. Por que isso aconteceu? Porque a gente colocou uma varanda, que é exatamente onde a gente está sentado aqui, onde não era no projeto original. Aqui era um telhado e a gente optou por fazer uma varanda. Logo, gente, a varanda precisa ter um caimento para a água que cai aqui, porque a água cai direto nela. Precisa ter um caimento para a água escoar. E aqui são 7 metros de caimento. Pela norma, 1 centímetro, né? 1% por metro. Então, só de caída de água aqui, a gente tem 7 centímetros. Mas isso não é o pior. Teve outras coisas que a gente teve que ajeitar aqui, enfim. O contrapiso aqui dentro de casa ficou com 16 centímetros. Sabe o que são 16 centímetros, gente? É muita coisa. É mais grosso que a nossa laje. A gente falou,
Não dá. pode ser, né, gente? Não pode ser, porque a gente já tinha uma noção que um contrapiso muito grosso, além de sobrecarregar a laje, pode ficar fofo, prejudicar todo o trabalho de piso, de acabamento que vai ser feito aqui em cima. Então a gente ficou muito preocupado. Por isso que a gente começou a pesquisar, ver como os profissionais fazem e descobrir qual que é a forma correta e principalmente qual que é a espessura correta de fazer ele. E aí agora o Anderson vai explicar pra vocês o que a norma diz, o que tá escrito lá e qual que é a espessura que está na norma. Bom, primeiro de tudo, a norma especifica que é preciso de uma base. Essa base, no caso, é a laje ou o concreto grosso que é feito lá embaixo, em cima da terra. Então é preciso de um concreto grosso que se torna a nossa base, o nosso ponto de partida. Temos a nossa base, ok, lá embaixo jogamos o concreto, seja batido ou usinado, formamos a base. Aqui a nossa laje já se torna a própria base. Beleza, temos a base, vamos trabalhar em cima da base. Em cima da base, dependendo da quantidade de altura que você vai ter que dar no seu piso acabado, é possível fazer uma camada de enchimento com materiais leves. Então, é possível preencher 10 centímetros aí de um vão para o contrapiso final ficar mais alto. Isso é possível e é previsto, porque muitas vezes acontece esses casos igual o meu da Thaís, e não só por causa da gente criar uma varanda. Os nossos banheiros aqui também deram uma grande interferência. No nosso projeto original, o nosso engenheiro pediu que a nossa laje fosse toda no mesmo nível. Ele não disse pra gente, ó, vocês têm que fazer o banheiro rebaixado por causa de encanamento. Então chegou agora para fazer o contrapiso que a gente veio descobrir isso. A gente não sabia. E o nosso engenheiro, no projeto estrutural, pediu a concretagem tinha tudo. Rebaixo para poder fazer o contrapiso mais baixo, né? Ou seja, a gente também teve que dar uma elevação por conta do box, uma elevação por causa de fora do box e outra elevação porque o nível do banheiro não pode ser o mesmo do nível de fora, senão você vai lavar o banheiro e a água retorna. Impossível, né? Então a gente teve que fazer um contrapiso também por conta disso grande lá dentro. Mas até então, beleza, diversas casas têm esse mesmo problema. E a norma prevê, e é um assunto muito conhecido aí também, que é possível fazer o enchimento. Escolhemos fazer o nosso enchimento com argila expandida, uma nata de cimento com argila expandida, que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês. Realmente, o enchimento ele fica fantástico, só a nível de comparação. Se a gente fosse preencher com concreto, a diferença de peso para essa nata, se a gente fosse preencher com uma massa de enchimento mesmo, a massa teria aproximadamente 2 toneladas e 400 quilos por metro cúbico. Já essa nata de enchimento com argila, ela tem apenas 1/4 do peso, então ela tem apenas 600 quilos por metro cúbico. Então, gente, a comparação é surreal. Se você tiver que fazer um enchimento no seu contrapiso, beleza, usa argila expandida, é um material excelente, faça trabalhabilidade, não tem que usar malha para fazer a união dele depois, é muito simples mesmo. A gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas seguindo, fizemos esse enchimento. A norma diz que o próximo passo depois do enchimento deve ser uma camada de regularização. Mas essa regularização não é só para quando você faz o enchimento. Essa regularização, ela vem logo em seguida depois da base. Então, tem a base, existe a possibilidade ou não da camada de enchimento, mas em seguida, obrigatoriamente, é necessário a camada intermediadora, que é essa camada de regularização. Então a gente foi ver, pô, se é obrigado, vamos ver como que faz. E aí a gente lendo a norma percebeu o seguinte, essa norma fala que o traço específico para essa camada regularizadora é de 1 de cimento para 6 de areia. Então ela é um pouco diferente do contrapiso que a gente vê o pessoal falando. Mas beleza, vamos começar a entender. Essa camada regularizadora é o quê? Ela é uma camada final, já pode assentar o revestimento em cima dela, porque ela já está regularizando tudo? Gente, para nossa surpresa, a norma diz que não. Que em cima dessa camada regularizadora, que pode ter de 1 a 3 centímetros, é possível, não é obrigatório, é possível se fazer outra camada regularizadora, caso essa primeira não tenha sido suficiente, mas que acima dessa camada regularizadora, obrigatoriamente se faz o contrapiso, que é uma massa totalmente diferente, com o traço de 1 de cimento para 3 de areia, e que a espessura é de 1,5 a 2,5. E a gente ficou confuso. Pô, uma camada regularizadora e depois um contrapiso por cima?
Não seria mais fácil fazer uma massa única, uma massa só aí? Um único traço, Um único né? traço. Porque a dilatação é diferente. Porque, tipo assim, uma massa de um traço de 1 de cimento para 6 de areia, eu tenho um movimento. Na camada de 1 de cimento para 3 de areia, eu já tenho outro movimento totalmente diferente. E paralelo a isso, eu já tenho a minha base, que é concreto puro, que tem um movimento também totalmente diferente. Então a norma está pedindo para uma trabalhabilidade unindo 3 diferentes tipos de massa para que elas se tornem uma coisa só. E a gente ficou meio, pô, será que é isso mesmo? Não é possível que isso tá certo. E aí a gente começou a entender um pouco mais. E aí foi que a gente pensou assim, então todo mundo faz errado, porque a gente só vê uma massa, uma camada única. Eu pelo menos nunca vi alguém fazer um contrapiso com 3 camadas diferentes, com a base, essa outra camada e mais uma camada Às diferente. vezes 4, né? Porque às vezes precisa do enchimento. Então eu falei assim, Ponder, se tem alguma coisa errada, vamos perguntar. Como a gente tem um canal, a gente fez muitos amigos engenheiros aqui que nos ajudam demais, né? Inclusive um engenheiro que é especialista nessa área de contrapiso, que ele trabalha no ramo, né? E a gente foi pedindo opinião. E, gente, ouvindo a opinião deles, uma coisa foi unânime. Essa norma é muito antiga, ela precisa ser revisada, não se trabalha mais assim, não é mais usual se trabalhar assim nas obras, tanto que o que a gente vê é diferente do que tá lá. E todos falam, Thaís, é muito, muito antiga, precisa urgentemente ser revista, porque o jeito de trabalhar mudou, os materiais mudaram, o comportamento dos materiais, aditivos, enfim, o tipo de acabamento que uma casa recebe mudou muito, né? Na época que essa norma foi feita, porcelanato era coisa de gente muito, muito, muito rica, nem tinha aqui no Brasil. Hoje em dia já o pessoal já consegue ter um preço mais acessível, a gente já tem indústrias de porcelanato aqui no Brasil, então tudo mudou. E aí a gente vai dar a opinião aqui de um engenheiro que é especialista nessa área, que explicou muita coisa pra gente. Claro que muita coisa técnica a gente não vai conseguir passar. E a opinião que a gente vai dar aqui hoje é desse engenheiro que falou com a gente. Não é o que tá na norma, gente. Então, assim, a gente já avisa, não é o que tá na norma. Mas eu já adianto pra vocês que o que tá na norma não pode funcionar muito bem. A gente vai tentar explicar de uma maneira mais simples, mais didática, pra você que é o dono da obra e saber por que não deve ser feito de um jeito. E é melhor fazer do jeito que a gente vai falar. Seguinte, antigamente, nesses tempos antigos aí, que se utilizavam essas placas cerâmicas tinham uma coisa muito em comum, o tamanho. Elas não eram grandes, não tinha placa tipo de 60 por 60, 80 por 80, 1,20 m, 1,30 m, igual existem hoje. Então, assim, eram plaquinhas pequenas, de 30 por 30. Então, vamos dizer da seguinte forma, se por um acaso viesse a acontecer uma fissura vertical, a probabilidade dessa fissura vertical casar justamente com a emenda de uma placa cerâmica e outra, que no caso é o rejunte, é muito grande, era muito grande. E quando isso acontecia, esse trinco passava para a superfície e, conforme o tempo ia passando, ia causando o desplacamento. Ou seja, com o tempo essas microfissuras verticais, casando com essas juntas, iam soltando todos os pisos. Então, gente, quem viveu em sobrados mais antigos deve ter passado por isso em algum momento, desses desplacamentos, ou já ouviu falar desse desplacamento, que é o desplacamento vertical. A solução da época para isso foi fazer essas divisões de camadas. Então o que acontecia? Fazia a regularização, fazia o contrapiso por cima. Esse contrapiso, pela camada dele ser mais precisa de 1,5 a 2,5, ele raramente ia ter essas microfissuras verticais. Porém, podia acontecer um outro evento que é muito pior, que é o desplacamento horizontal, que é quando uma camada descola da outra. Então, se uma camada descola da outra, aí já era, você perdeu todo o contrapiso. Mas naquela época, você avaliar o que ia ser mais provável ou o que ia ser mais possível, é muito mais provável você ter uma fissura vertical, desplacar todos os seus pisos porque eles são pequenininhos, por causa que a probabilidade dessa fissura chegar numa junta era muito alta, do que a possibilidade de ter esse desplacamento horizontal de perder todo esse contrapiso.
tecnologia avançou, graças a Deus, a gente foi evoluindo. Hoje em dia existem diversos pisos, diversas tecnologias, diversos aditivos. E, gente, hoje a gente trabalha com pisos de 45 por 45, 60 por 60, 1 metro. Gente, antigamente usava ladrilho, usava pisinho pequenininho de 15 por 15. Eles fizeram essas regras para tempos antigos em que os materiais eram outros. Hoje mudou totalmente. A probabilidade de uma microfissura vir a pegar diretamente sobre o meu porcelanato de 80 por 80, 60 por 60 é muito menor, porque eu quebro no meio, às vezes até 1/4 a possibilidade disso acontecer. Então reduziu muito. Por isso, recomendado hoje, pelo que a gente pesquisou e indicação de um engenheiro, é correr o risco de um desplacamento, de uma fissura vertical, hoje é melhor do que um desplacamento horizontal por conta dessas multicamadas que tem que ser unidas uma pela outra. Então assim, gente, não é que você vai fazer o seu contrapiso regularizado, você vai fazer a massa de regularização e vir sarrafiando ela e você vir assentar cerâmica em cima dela. Não é que essa regularização vai ter uma microfissura. Pode ser que venha acontecer. E pode ser sim que essa microfissura venha pegar bem no vão assim, de um porcelanato com outro porcelanato, ou de uma cerâmica, no caso, se você for usar com outra cerâmica. Pode ser. E aí você tem o desplacamento dessas peças. Mas é melhor correr o risco de daqui 5, 10, 20 anos você ter o desplacamento de uma peça para outra, do que você ter um desplacamento horizontal, de perder 100% do seu contrapiso. Que é o que a gente vê por aí. Às vezes você entra numa casa antiga que está desplacando tudo, que está soltando todos os pisos. E aí a manutenção vai lá, começa a ver o que está acontecendo. Não é que tem microfissura, o contrapiso está oco, porque foi feito nesse sistema de 2 camadas. Então o recomendado por quem nos deu essa assistência é se fazer uma única camada de regularização. Então essa regularização, ela é feita em forma de farofa, ela é compactada, e essa compactação pode ser sarrafiada para você fazer o assentamento do piso ou desempenada se você quiser deixar ali como acabamento. Também é possível se fazer de uma outra forma, porém o custo é maior, que é como se fosse um concreto. Você joga essa massa de concreto em cima da própria base e vem desempenando ela. A única forma de você fazer esse processo de desempenar é utilizando a brita, né? A brita zero, ou pedrisquinho, como é conhecido, porque ele dá um acabamento mais fino. Se você for fazer um concreto normal, utilizando brita normal, não tem como sarrafiar e desempenar. Então, se você quer fazer essa massa única, pode ser feito também com uma forma de concreto. As duas formas vocês encontram na internet, as duas formas dá certo. E o que a gente percebeu em relação à espessura, o pessoal que a gente viu, engenheiros que a gente viu, tem utilizado aí algo em torno de no máximo 5 centímetros nessa camada única de regularização. E não tem dado problema, mas corre sim, gente, o risco da microfissura vertical. Mas até 5 centímetros engenheiros estão usando, mestres de obras, diversos profissionais estão usando. Então, gente, a gente queria também saber a opinião de vocês. Se você for um engenheiro, um mestre de obras, um pedreiro, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui pra gente saber. É legal pra gente poder trocar essa informação, né? Já que a norma não revê aí, a gente vai vendo que vai dando certo, né? A gente vai seguir isso aqui, vai colocar 5 centímetros no máximo. Mais que isso, gente, contrapiso pode sim ficar fofo, porque todo mundo também já falou isso. Então, a gente, lógico, vai acompanhar tudo aqui pra vocês, vai mostrar pra vocês a fase do enchimento, a fase do contrapiso. Mas a gente queria vir dar o porquê que a gente vai fazer do jeito que a gente tá fazendo, que não é o jeito que tá na norma, pra vocês entenderem, pra vocês que são donos de obras também, ter um pouquinho desse conhecimento dentro
obra de vocês. Acho que é essencial, é muito bom também. E para quem tem a mesma situação, igual a gente, que vai ter que ter esse enchimento, a gente vai mostrar aqui resumidamente o passo a passo que a gente fez com esse enchimento e mostrar o resultado final para vocês aqui da nossa camada de enchimento aqui com a argila expandida, com a nata de cimento com a argila expandida. E vejam que ficou um resultado sensacional. Gente, olha isso. Nossa regularização com argila expandida. Aqui, ó, os 2/4. Notem que o banheiro não tem, por conta desses rebaixos, né? Vão ser 2 centímetros de diferença do contrapiso daqui pro contrapiso do banheiro e mais 2 pro do box. Então a gente acabou não fazendo esse processo com a argila. Aqui o nosso quarto. Nosso closet, que inclusive está molhado, né? Porque a claraboia ali está aberta, ainda choveu. Então ali não é que não secou ainda, gente, é que choveu hoje, tá? E aqui a nossa varanda. Olha isso, gente. Só para vocês entenderem. Olha a altura que ficou aqui fora. Você imagina ter que fazer um contrapiso da altura dessa talisca. Ó, só para vocês verem aqui minha mão. Olha isso, um contrapiso dessa altura. Ó, essas argilinhas que ficam sem outras por cima, elas acabam se soltando, tá, gente? Isso é um processo normal. Agora aqui, ó, ela fica bem dura mesmo, tá? Porque aqui ela fixa uma na outra. Gente, olha isso. Um absurdo, né? Não tem como fazer um contrapiso dessa altura. E, gente, essa argila é uma mega solução. Olha só o processo aqui. Reduz muito a carga estrutural. Reduz muito. Então, é como se a gente estivesse fazendo, ao final, um contrapiso normal. Como se não tivesse esse enchimento. Então, foi uma super solução que a gente encontrou para chegar na altura que a gente precisava. Aqui vai ter uma super caída aqui na varanda, ó, só para explicar para vocês. Essa água ela vai vir, vai ser conduzida com uma caída de acordo com a norma. Não fizemos gambiarra, utilizamos as caídas da norma. E ela chega nesse ponto aqui. Notem que aqui o contrapiso também vai ser baixo, então não precisamos do enchimento com argila, porque o próprio contrapiso aqui já é o final. Olha aqui, ó, só um dedinho de contrapiso. Então, esse é o correto. Então, essa solução, acredita, é uma solução rápida. A gente fez todo esse processo aqui, gente, em um dia. Na verdade, 1 dia e meio, né? Mas eu, meu pai e o pedreiro. Então, acaba sendo um processo muito rápido. O custo não é elevado e a carga estrutural é muito reduzida. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo, mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo.